Bom dia, a paz do Senhor, amados irmãos. Glória a Jesus, aleluia. O que vocês estão achando da manhã? Glória a Jesus de sábado, né? Glória a Jesus, aleluia. São 10h46 da manhã. Glória a Jesus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. 11 de julho, amém. É que nessa manhã Deus possa, né? Glória a Jesus, aleluia. Visitar teu lar, visitar tua família, visitar tua casa, visitar teus frutos, né? Glória a Jesus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Ele possa passar o sangue do Cordeiro à sua porta, né? Para que você possa ter o livramento da parte de Deus. Glória a Jesus, aleluia. Ser transformado através da palavra, através do louvor, da glorificação ao Pai, né, irmãos? Porque nós estamos aqui nesse mundo de peregrinos, né? Glória a Jesus, aleluia, só de passagem, né? Deus fala assim, sou separado, né? E Jesus já me comprou, né? Glória a Jesus, aleluia. Então nós somos comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro. Glória a Jesus, aleluia. Só Ele que pode nos lavar de todo mal, purificar nossa alma, purificar nosso corpo, nossos membros do nosso corpo. Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Em Carabaxuderemanai, acho que Deus vem agir na tua vida, agir na tua casa, agir na tua família, né? Porque a palavra do Senhor lá em Mateus fala, né? Glória a Jesus, aleluia, que a família do Senhor são aqueles que verdadeiramente, glória a Jesus, ouvem a voz do Senhor. Glória a Jesus, aleluia, que as ovelhas do Senhor verdadeiramente ouvem a voz do pastor, o bom pastor é o Jesus Cristo, né, irmãos? Glória a Jesus nessa manhã. Então, que Deus venha nos perdoar dos nossos pecados, perdoar, nos lavar de toda iniquidade, né? Glória a Jesus, aleluia. Transforma nossa alma, nosso corpo, santificar nós para a glória de Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Que Deus venha passar a espada do anjo Gabriel em todas as armações do inimigo contra a sua vida, contra a minha vida, contra a vida dos nossos membros familiares. Glória a Jesus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que Deus já nos deu vitória. Amém. Glória a Jesus, aleluia. Você que se encontra afastado do caminho do Senhor, glória a Jesus, aleluia. Eu quero te dizer que Jesus te ama, né? E eu também, glória a Jesus, aleluia. Que você venha voltar logo para o braço do Senhor, que Ele está à porta e bate. Ele fala: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus, santo é o nome do Senhor. Glória a Jesus, santo é o nome do Senhor. E aquele que ouvir a minha voz, cearei com ele, ele comigo, né, irmãos? Glória a Jesus, aleluia. Então Deus te chama, glória a Jesus, aleluia, para que você venha fazer uma boa obra, a obra do Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, né? Então a palavra do Senhor que eu vou dedicar hoje para os irmãos amados e queridos, glória a Jesus, aleluia. Se encontra, glória a Jesus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Glória a Jesus, glória ao Pai, glória ao Filho e do Espírito Santo. Se encontra aqui em provérbio, né, irmãos? Vamos ler acerca da sabedoria, o banquete da sabedoria, né? Glória a Jesus, aleluia. Porque ele diz que aquele que não tem sabedoria, peça para Deus, né? Que ele vos dará. Aleluia, glória a Jesus. Para que nós possamos expressar mais e mais na presença do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Levar o ID, levar a palavra, levar, né? Atrás de almas que verdadeiramente precisam da presença do Senhor, precisam ser libertadas de caça, de prisões, glória a Jesus, aleluia, porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho gêmeo para que Ele pudesse te dar uma vida, que você que é pecador, né, irmão? Glória a Jesus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Que nós não venhamos medir esforços de estar na casa do Senhor, clamando, orando pelas almas, clamando pelo nosso propósito, porque ele diz, aleluia, Jesus, aleluia, santo é o nome do Senhor, que ele iria para o Pai preparar-vos morada, né, para quando ele voltar, né, virei e voltarei, né, glória a Jesus, aleluia, e levarei para mim mesma, né, glória a Jesus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Então nessa manhã, né, eu vou ler aqui em Provérbios 9, né, o banquete da sabedoria, o que que fala, né, sobre o banquete da sabedoria. Vamos ler aqui. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Já deu ordens à sua criada, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para aqui
ao faltos de atendimento diz: vinde, comei do meu pão e bebei de vinho que tenho misturado. Deixai o insensato e vivei, andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor afronta, toma para si, que censura o ímpio, recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio e amarra-te. Da destruição o sábio, a ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele crescerá em entendimento. Glória a Jesus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Vamos ler até o último capítulo. Glória a Jesus, aleluia. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo a prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida se acrescentarão. Glória a Jesus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Se fores sábios, para que te sábio serás, e se fores esclarecedor, tu só o suportarás. A mulher louca, alvoroçada, é nécia, e não sabe coisa alguma. E assenta-se à porta da sua casa, ou numa cadeira das alturas da cidade, para chamar os que passam e segue direito o seu caminho. Quem é simples, volte para aqui. Aos faltos de entendimento diz: a quais roubadas são doces, e a pão comida as ocultas suave, mas não sabe que ali estão os mortos, que os seus convidados estão às profundezas do inferno. Glória a Jesus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Então nós cremos que Deus é um Deus de milagre, né, irmãos? Que Deus, ele tudo pode fazer, ele é um Deus do impossível, né? Que tudo ele pode fazer por nós, né? Aleluia, glória a Jesus, aleluia. Então Deus diz aqui, como eu falei para você, né? Ele está à porta e bate, e diz assim, né, glória a Jesus: vinde a mim, todos cansados que estão oprimidos, que eu vos aliviarei, né? Vinde, comei o meu pão e bebei do vinho que tenho misturado, né, irmãos? Se você está desconcertado com Deus, que você venha se consertar, né? Glória a Jesus, aleluia, para que você possa andar na prudência, né? Glória a Jesus, aleluia. Santo é o nome do Senhor, que você não venha ser um homem insensato, um homem, aleluia, uma mulher rixosa, né? Glória a Jesus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Deixai os insensatos e viver e andai pelo caminho do entendimento. Nós devemos ter entendimento nas coisas do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Que tudo Deus fará por nós, né, irmãos? Glória a Jesus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. E o que repreende o escarnecedor afronta, toma para si o que censura o ímpio, recebe a mancha, né? Que nós vamos ser lavados no sangue do Cordeiro, né, irmãos? Glória a Jesus, aleluia, lavados e remidos, né? Para que Deus possa, aleluia, Jesus agir na nossa vida, glória a Jesus, aleluia, devemos entregar a nossa alma, nosso corpo, as nossas queixas para o Senhor, aleluia, nos guardar, nos dar a direção, que rumo nós tomarmos, né, irmãos? Porque Ele que é a porta, né, para a salvação, glória a Jesus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Então aqui Deus diz, mas aqui 3, a mulher louca é alvoroçada, é nécia e não sabe coisa alguma, né? Então, aleluia, Jesus, aleluia. Nós não vamos ser igual a mulher louca, nécia, que não sabemos nada, né? Que nós vamos saber, aleluia, Jesus, aleluia, as coisas do Senhor, igual a Maria, né? Glória a Jesus, aleluia, que sempre dá crédito às coisas do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Aí diz bem aqui no 12: se fores sábio para ti, sábio serás, e se fores escarnecedor, tu só a suportarás, né, irmãos? Então nós devemos que ser sábios, não ser escarnecedores, né? Aleluia, Jesus, aleluia, glória a Jesus, afrontar o irmão, né? Glória a Jesus, aleluia, implicar com o irmão, né? Glória a Jesus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Aleluia, glória a Jesus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Bullying, né, irmão, com o irmão, glória a Jesus, aleluia, isso não pode, glória a Jesus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Que Deus venha repreender toda essa afronta contra a nossa vida, contra a tua vida. Glória a Jesus, aleluia, porque o tempo do Senhor é o tempo de adorar ao nome do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Não o tempo de criticar o irmão, que roupa ele veste ou que roupa ele deve vestir. A roupa que ele deve vestir é a roupa que Deus preparou para ele. Glória a Jesus, é para cada um, né, irmãos? Glória a Jesus, porque é Deus que prepara o ser do homem. Glória a Jesus, aleluia. Então que Deus venha agir na tua vida neste momento, se você está passando por algum momento de afronta. Glória a Jesus, aleluia.
aleluia. Santo é o nome do Senhor, com as obras, né, do inimigo, né, glória a Jesus, aleluia. Tentando escarnecer de você, entrega nas mãos do Senhor, que Deus mais Ele fará, glória a Jesus, aleluia. Santo é o nome do Senhor, que Deus venha trabalhar na sua vida mais e mais, glória a Jesus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Aí bem aqui, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo e a prudência, né, irmãos? Então nós temos que ter sabedoria, né? Glória a Jesus, aleluia, porque a ciência, né, glória a Jesus, aleluia, é do santo, né? E a prudência. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Glória a Jesus, nós devemos ter sabedoria e, glória a Jesus, ter temor do Senhor, né? Glória a Jesus. Que Deus venha humilharmos, né? Debaixo da mão potente do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. E que os humilhados serão exaltados, né, irmão? Glória a Jesus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Se você, aleluia, tem passado por esse momento de aflições, entrega na mão do Senhor, para que Ele venha agir na tua vida, agir na tua família, agir no meio dos teus, glória a Jesus, Ele te dá a direção, o que você deve fazer. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. Santo é o nome do Senhor, que Deus venha te dar a vitória, venha te dar o grande livramento nessa manhã. Então eu vou orar ao Senhor, te apresentar, né? Glória a Jesus, aleluia, para o Senhor, para que Deus venha agir na tua vida, glória a Jesus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor, de oração, meu Pai, clamou através da tua palavra, que tu venha agir, né, Senhor, através, meu Pai, do clamor, da oração, meu Pai, e cada pessoa, meu Pai, que tenha ouvido, que tenha visto o vídeo, Senhor, aleluia, santo é o nome do Senhor, glória a Jesus, aleluia, que tu venhas ao encontro de cada lado, de cada família, Senhor, entregando a sabedoria e a bênção, assim como eu falo salmos, provérbios, meu Pai, 9, o banquete da sabedoria, entrega, Senhor, para quem busca, meu Pai, porque tu diz buscar e encontrar, Senhor, aleluia, glória a Jesus, bater as portas se abrirão, glória a Jesus, aleluia, entrega a vitória, entrega o livramento, entrega o escape, entrega o livramento mesmo, tu possas entregar a vitória, em nome de Jesus, o livramento nessa manhã. Confirma a bênção, meu Pai, e o escape nessa hora, Senhor. Abençoa cada um que eu te peço, te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Abençoa cada membro familiar, meu Pai, Espírito Santo da verdade, que possa enviar em nome de Jesus Cristo, que eu te peço e te agradeço. Amém, Jesus, e amém. E com Deus, irmãos, e com essa palavra, né? De Provérbios 9, né? E fique meditando para a glória de Deus, que eu não pude falar, que o Espírito Santo venha falar mais e mais na sua vida, amém? Glória a Jesus, aleluia. Deus te abençoe e fique com Deus nessa manhã. Santo é o nome do Senhor. E você puder, curta, dê um like e compartilhe, amém? E comente, aleluia, glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. O que você achou dessa palavra que Deus está falando sobre Provérbio 9, o banquete da sabedoria, que você entendeu. Aleluia. Glória a Jesus, que eu vou estar te explicando aqui também. Glória a Jesus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Amém.